Bom pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal J Literato. Este vídeo é um vídeo curto, apenas com uma dica, né, com um conselho para quem deseja cursar um desses 3 cursos na faculdade. História, filosofia ou letras, tá? Vejam vocês, não é uma dica referente, como tem muitas aí, né, a mercado de trabalho, o quanto de dinheiro você vai ganhar. Não. Isso, ao cabo, acabam sendo ninharias, não é? Meras consequências. A minha dica para vocês é uma dica de ordem mais elevada, de ordem puramente intelectual, tá bom? Qual seja? Bom, gente, seja qual for dessas 3 que ou que vocês escolherem para cursar, estejam de pronto sabendo que vocês deverão, né, compulsoriamente ter um conhecimento relativamente profundo das outras 2, tá? Letras, história e filosofia, elas formam, vamos dizer assim, um bloco unitário de conhecimento. Elas estão intrinsecamente ligadas em um plexo indissociável, né? Estão ligadas inextricavelmente. Não tem como você separá-las. Para que você tenha sucesso intelectual em qualquer uma dessas 3, você terá de ter um conhecimento relativamente profundo nas outras 2. Se você vai fazer história, você vai ter que conhecer as letras que permeiam aquele período histórico o qual você estuda. Se você vai fazer filosofia, você tem que conhecer as letras que humanizam, que dão vida para aquela filosofia e o período histórico em que ela acontece, né? Se você vai fazer letras, você vai ter que conhecer o contexto histórico em que obras foram escritas, em que estudos atinentes à linguagem foram desenvolvidos, e você vai ter que conhecer a filosofia que predominava naquele momento. Vejam vocês que isso é uma condição sine qua non, quer dizer, esse conhecimento integral, caso você queira ser um intelectual de ordem elevada, né? É claro que é possível você fazer uma dessas faculdades e não ligar para as outras 2. Tudo bem, você vai conseguir se formar, tudo mais, até um emprego vai conseguir. Mas não será, fatalmente, um intelectual de qualificação real, né, no que tange ao conhecimento de qualquer um desses campos do saber, né? Por exemplo, o meu campo são as letras. Aqui na minha biblioteca, vocês veem uma parte dela aqui, né? Mas tem bastante coisa para cima, para o lado, tal. Claro que há uma predominância, né, de obras concernente às letras. Mas tem muita coisa boa de filosofia e de história aqui, né? Então veja, vocês devem ter isso em mente, né? O Papa Francisco, o saudosíssimo Papa Francisco, ele disse uma coisa que realmente foi maravilhosa. No caso, ele estava falando da filosofia e da teologia, mas aqui podemos colocar tranquilamente a história, né? Ele dizia que a filosofia, a teologia e a história, digo eu, elas são campos inférteis, campos, digamos, mortos, por assim dizer, né? Eu não estou dizendo ipsis literis, o que disse o Papa, se não for as letras. Por quê? Claro, vamos pegar, por exemplo, a filosofia. Você vai ter uma série de diretrizes filosóficas, de reflexões profundas da filosofia, mas se parar por aí, você não tem uma vivacidade daquilo, né, que vai ser encontrada na humanização da literatura, por exemplo. Lá, inclusive, ele citou Dostoiévski e tal, né? Então, gente, esses 3 campos, eles são, digamos, correlatos em absoluto. Não tem como você se aprofundar em apenas um deles e desconsiderar os outros. Você não vai ser um intelectual completo, impossível. E veja bem, você não pode ficar adstrito àquilo que a faculdade lhe oferecer. Então, se você vai fazer letras, você vai ter ali noções muito perfunctórias de filosofia e de história. Você vai ter ali alguns nomes, alguns autores. Não será o suficiente. Isso é uma coisa pessoal, você vai ter que fazer por conta própria, você vai ter que adquirir obras, estudar, né? Mas isso vai acabar sendo até meio inevitável caso você leve com seriedade o negócio, né? Então você vai ler, por exemplo, Os Irmãos Karamazov, uma obra-prima de Dostoiévski,
você vai ver que ali vai estar repleto de elementos históricos, referências históricas e filosóficas. Você vai ter que saber aquilo para compreender a obra em sua plenitude, ou pelo menos perto de, não é verdade? Se você estuda filosofia e vai começar a estudar lá o positivismo do Comte, ora, como é que você vai, digamos, ter uma absorção substantiva daquilo se você não conhece, por exemplo, as obras naturalistas? Sabe? Então, há correlações o tempo todo, é um bloco unitário, né? Então, veja bem, aqui fica a dica, se você vai cursar um desses 3 cursos, pense nisso, reflita. Se você desconsiderar os outros 2, você não será um intelectual de substância, um intelectual robusto, de qualificação. Esses 3 campos do saber formam um bloco unitário de conhecimento, por assim dizer. Tá bom? Gente, espero que tenham gostado da dica. Peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo, comente, compartilhe. Todo esse protocolo ele é fundamental aqui para o nosso canal, né? Muito obrigado e até a próxima.